O vídeo que você está assistindo é um dos vários materiais disponibilizados gratuitamente pelo projeto Espiritizar e que são patrimônio do movimento espírita e da humanidade. Na descrição do vídeo, você encontra indicação de outros materiais relacionados a este assunto. Você pode aprofundar seus estudos e colaborar com a manutenção deste projeto iluminativo, adquirindo os livros, DVDs e MP3 do projeto Espiritizar em www.livrariaespiritizar.com.br. Encontre mais materiais como este e fique por dentro da agenda de palestras e seminários transmitidos ao vivo em www.espiritizar.org. Queridos amores, bom dia. Mas que lindo! Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja em nossos corações. As nossas reflexões agora serão com relação à confiança na providência divina. Esse convite que Jesus nos faz a nós nos entregarmos a Deus. Vamos primeiro fazer uma leitura das palavras de Jesus registradas em Mateus. São belíssimas palavras. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem vós muito mais valor do que elas? E qual de vós que poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andas solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem. Não trabalham nem fiam, e eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não nos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe o que necessitas de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã. Basta a cada dia o seu fardo. Nessas palavras belíssimas de Jesus, nos convidando a confiar na providência divina, a nos entregarmos a Deus e também a nossa previdência, as ações que somos convidados a fazer de nossa parte. E nas nossas reflexões iremos ver os dois lados, a confiança na providência divina e o nosso trabalho, que é a previdência humana. Vamos refletir então na construção da fé. O que é que bloqueia o desenvolvimento da nossa fé? A nossa dúvida. Por uma forma só da gente entender um pouco mais, classificar um pouco as nossas dúvidas,
vamos dividir as nossas dúvidas em duas pastas. A pasta das dúvidas circunstanciais e das dúvidas existenciais. Os que são as pastas das dúvidas circunstanciais são aquelas relacionadas com processos. Por exemplo, vamos montar um carro. Devo colocar primeiro o motor ou devo colocar primeiro a roda? São essas dúvidas corriqueiras que temos do dia a dia. E as dúvidas existenciais são relacionadas com as discordâncias das leis divinas. E são essas que nós vamos trabalhar um pouco mais nesse momento. Uma pergunta: qual é a causa da dúvida existencial? Que uma vez que entendemos a causa, podemos procurar a solução. É a nossa ignorância de nós mesmos e a ignorância das leis divinas. Quando ignoramos essas duas dimensões, vamos ter os nossos olhos somente focados para o que vemos. E aí vamos, numa tentativa de buscar uma fé, vamos buscar uma fé relacionada com as coisas externas da vida. E vamos fazendo esse investimento da parte externa da vida até que uma grande prova bate em nossa porta. Porque aí, ao invés de continuarmos desenvolvendo a fé nas questões externas, nós teremos mais perguntas do que respostas. E o que isso causa? Causa uma insegurança existencial, que é a desconfiança de si mesmo, desconfiança da vida e a desconfiança em Deus. Então, quando essa prova bate em nossa porta, vamos começar a pensar: Deus não é justo, por que isso está acontecendo comigo? Por que nutrimos a desconfiança em Deus? Devido ao nosso culto da rebeldia e do orgulho. Então, quando a prova chega e entramos no movimento de rebeldia, de não querer o convite do crescimento, nos afastamos aí de Deus através da rebeldia. Ou cultivamos o orgulho, achando que somos super-heróis, que podemos fazer de tudo, que não precisamos de ninguém, nem da providência divina, dos amigos espirituais. E com isso, nos afastamos de Deus. Então, o que nós somos convidados a fazer? Exercício para o desenvolvimento da fé e da confiança em Deus. Se de um lado eu tenho a ignorância, somos convidados ao conhecimento da verdade. E o que Jesus nos diz? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu sou o caminho da verdade e da vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus já trazendo toda essa orientação, o modelo e guia da humanidade, se apresentando como um caminho, não Jesus em si como a pessoa, mas os seus ensinamentos, que deixou aqui conosco. O convite da gente mergulhar mais no Evangelho, nas obras kardecianas, para sentirmos, vivenciarmos esses ensinamentos de Jesus. E como podemos, então, que caminho Jesus nos convida e que Kardec também nos orienta muito bem para desenvolver essa fé convicta? O primeiro passo, através do raciocínio.
Kardec, como fez as suas linhas de raciocínio, para que tenha uma fé convicta com relação à existência de Deus, vamos encontrar uma pequena passagem lá, e vamos trazer uma pequena passagem lá na Gênesis, que Kardec coloca: lançando o olhar em torno de si sobre obras da natureza, notando a providência, a sabedoria, a harmonia que preside essas obras. Conhece o observador que haver nenhuma que não ultrapasse os limites da mais poderosa inteligência humana. Ora, desde que um homem não pode produzir, é que elas são produtos de uma inteligência superior à humanidade, a menos que sustente que há efeitos sem causa, e sabemos que não há. E Kardec vai desdobrando essa linha de pensamento a chegar à convicção da existência de Deus, a sua amorosidade. E o segundo passo é a gente refletir sobre essa linha de raciocínio em nossas vidas. O que representa o amor de Deus em minha vida? Conforme nós vamos fazendo essa linha de reflexão, de raciocínio, nós vamos desenvolvendo o quê? O sentimento. E desenvolvendo esse sentimento, nós vamos colocando em ação o que aprendemos e sentimos. E olha só se não é o que Jesus faz conosco, nessa pequena passagem. Olhai para as aves do céu, que não semeiam nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Jesus pega um exemplo da natureza, que acontece aqui em Cuiabá e em qualquer lugar do mundo. É uma lei natural, imutável. E depois convida que a gente venha refletir. Bom, se tem de vós muito mais valor do que elas, não tem de vós muito mais valor do que elas, já nos coloca num processo de reflexão consciencial. E fazemos, bom, se Deus provém os pássaros, e nós temos valor maior do que eles, então Deus está nos provendo muito mais. E nesse processo nós vamos nos entregando a Deus. Não mais naquele processo de super-homem, não. Nós vamos cada vez mais nos entregando a Deus. E o que isso traz para nós? A segurança existencial. O sentimento de um espírito imortal. E é diferente quando nós nos sentimos como um espírito imortal. Nós vamos começar a tomar decisão como espírito imortal, não mais como um mortal. Porque como mortal só vamos olhar as coisas do aqui e agora, sem olhar as consequências. Como tomamos decisão como espírito imortal, nós vamos ter consciência que as nossas ações de hoje vão refletir também no futuro. Vamos nos sentir filhos de Deus, essa concordância com as leis divinas, buscando praticá-las no nosso dia a dia e sentindo como aprendiz da vida. E não é um grande exemplo Paulo de Tarso quando ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. Paulo entendeu, antes Saulo ainda não tinha compreendido, como Paulo compreendeu, para poder fazer todo o seu convite que Jesus lhe fazia, a necessidade de se entregar a Deus. Bom,
Jesus também sabendo que esse passo vindo da ignorância para o conhecimento pleno tem uma longa jornada. Então, ele nos auxiliou a refletir por mais um passo. Não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã terá os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio fardo. Essa frase aqui, entre a semana passada e até hoje, eu repeti pelo menos umas 20 vezes. Já vim praticando ela aqui há um bom tempo. Basta a cada dia o seu fardo. Ele está trazendo, nos alertando com a questão da ansiedade, que é uma tentativa de controle do tempo ou das pessoas. E é simplesmente uma tentativa, porque nós não conseguimos controlar nem o tempo, nem as pessoas. Vamos trazer então um pouquinho mais de exemplo com relação ao tempo, quando nós tentamos controlar o tempo. Nós temos 3 movimentos: pós-ocupação e a pré-ocupação. Os 2 estão relacionados com a ansiedade e somos convidados a nos ocupar. Vamos falar um pouquinho mais desses 3 movimentos. Pós-ocupação. Ela está centrada no passado. Quando cometemos um ato não alinhado com a lei de amor, justiça e caridade. Em outras palavras, cometemos um erro com uma outra pessoa ou conosco mesmo. E aquela cena fica em nossa mente, lá no passado. E a gente tenta ir lá no passado e querer modificar o passado. Mas nós vamos conseguir modificar o passado? Não conseguimos modificar o passado. E entramos nas lamentações, podendo gerar até a culpa. Agora nós vamos abrir um parênteses aqui, para falar um pouquinho da culpa, desses sentimentos egóicos que ainda carregamos e que nos ficamos presos, que é uma técnica chamada técnica parda, que nos auxilia a transmutar esses sentimentos. A palavra parda, cada letra da palavra explica ou traz cada procedimento, cada passo dessa técnica. E o primeiro passo para a transmutação dos sentimentos de culpas é a percepção. Perceber desse sentimento, ter contato com esse sentimento. O sentimento de ódio, ansiedade, o sentimento que for, mas com uma grande diferença, com uma grande amorosidade, esse autoacolhimento, extremamente importante, esse autoamor, isenta de julgamento, como vários dos nossos amigos já falaram aqui. Joana de Ângeles nos educa que todas as vezes que entramos na culpa ou na desculpa, perdemos a oportunidade do crescimento. E isso vai gerando o quê? Um sentimento também de compaixão conosco mesmo. Já envolvido nessa atmosfera amorosa, vamos estar dando esse processo de aceitação desse sentimento. Porque muitas das vezes pensamos, só porque lemos toda a codificação 2, 5, 10 vezes, que já estamos isentos de todos esses sentimentos. E não é assim. Ainda teremos esses sentimentos egóicos por muitos e muitos anos. Somente espíritos crísticos, que já se despiram de todas essas camadas egóicas, que não tem mais esse tipo de sentimentos. Mas ainda temos. Então, essa aceitação. E quando aceitamos, que virtude que nós estamos trabalhando? A humildade. O sentimento de aprendiz. O segundo passo, entramos numa reflexão. O que ocasionou, então, lá na raiz do ser? O que ocasionou aquela ação que machuquei a mim mesmo, machuquei uma outra pessoa, e na realidade, quando eu machuco uma pessoa, também estou machucando a mim mesmo,
Qual foi a raiz de ter tomado aquela ação? E uma vez identificado dentro dessa reflexão, trabalhar como eu posso transmutar agora esse pensamento. E fazer ali uma lista. O que eu posso estar fazendo para, se eu fiz o mal com uma outra pessoa, também reparar esse erro de alguma forma. Reparar o erro comigo mesmo, mas de uma forma muito amorosa, muito caridosa, que vai nos levar o quê? Tomar a decisão para colocar em prática esse planejamento de transmutação desse sentimento. E por último, a ação. Precisamos já agir. E dentro da ação também tem uma estratégia de começar com as coisas mais simples, primeiro, as mais simples, para depois pegar as mais complexas. E por quê? 2 motivos. Quando começamos com as mais simples, já vamos nos trazendo mais coragem, habilidades para trabalhar as mais complexas. E a segunda parte é que, quando as pequenas já vão levando uma resolução das mais complexas. Quando já chegamos nas mais complexas, ela já não tem aquela dimensão como tinha antes. E aí perguntamos, quantas vezes temos que fazer isso? Todo esse processo? Quantas vezes forem necessárias? E vai criando um hábito dentro de nós, essa aceitação do sentimento e a transmutação do sentimento. Fechamos o parêntese. A próxima é relacionada ao futuro, atividades que devemos fazer ou decisões que queremos tomar no futuro. Conseguimos fazer alguma coisa no futuro? Não conseguimos. E somos convidados, então, a nos ocupar. São centrada no presente, gera resolução de conflitos e problemas, a melhor maneira de superar os obstáculos, no aqui e no agora. Mas é claro, já estou até pegando os pensamentos aqui. Podemos nos ocupar com o passado? Sim, devemos lembrar dessas nossas ações do passado, o que aprendemos com elas, tanto com os erros quanto os acertos, para aplicar no presente. Devemos nos ocupar com o futuro? Certamente. Desenvolvermos metas, desenvolvermos passos, como vamos chegar a essa meta. Mas nós estamos nos ocupando no presente. Agora que entendemos que só podemos trabalhar no presente, mas a lista de fazeção de coisas é muito grande no nosso dia a dia. Jesus também entende disso e já nos deixou mais um direcionamento, mais um convite quanto à nossa lista de afazeres. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Vamos então pedir Joana de Ângeles para nos esclarecer o que é o reino de Deus e sua justiça. No livro de Joana de Luz, Amor Imbatível Amor, Jesus, ante a transitoriedade dos valores terrestres e fugacidade do corpo, propôs a busca do reino de Deus e sua justiça, elucidando que após esta primazia tudo mais será acrescentado, isto é, estabelecendo mais importante o sentido, o objetivo existencial. E as demais aspirações podem ser secundárias e chegarão naturalmente. Esse reino de Deus encontra-se na consciência tranquila, que resulta de um dever retamente cumprido, dos compromissos bem conduzidos, dos objetivos delineados com acerto,
Graças a essas diretrizes, a aquisição dos recursos faz-se com naturalidade, como um acréscimo, que é a consequência básica. Então, tem 2 pontos que queremos estar refletindo aqui. Uma, o objetivo existencial, que nós vamos estar falando um pouquinho à frente. Mas antes de passar para falar sobre esse objetivo existencial, que é a busca do reino de Deus e sua justiça, tem algo que Joana de Ângeles traz aqui muito interessante. Consciência tranquila. Na questão 621, Kardec pergunta, onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Olha só que Joana já traz, para termos consciência tranquila, as nossas ações devem ser alinhadas com a lei de amor, justiça e caridade, para que possamos ter o nosso dever retamente cumpridos, os nossos compromissos bem conduzidos, os objetivos delineados com acertos. Então vamos falar um pouco mais do objetivo existencial, que nós chamamos de propósito existencial. O propósito existencial nós vamos estar trazendo aqui em 2 níveis. Um propósito existencial que é idêntico a todos nós, a toda a humanidade, que Kardec traz na questão 115 do Livro dos Espíritos. Que os Espíritos respondem que fomos criados simples e ignorantes. Deus deu a missão a cada um de nós de conhecer a verdade para chegar à perfeição. E nessa perfeição teremos a pura e eterna felicidade. O good news: todos nós seremos espíritos crísticos. Isso não é gostoso? Se sentir imortal. Não traz uma paz de espíritos? Mas nós temos um trabalho a fazer. Para adquirir esse conhecimento da verdade, Deus impõe as provas que somos convidados a trabalhar com elas para desenvolver a verdade. Vamos falar um pouquinho dessas provas. Porque nós podemos ter 2 tipos de atitude perante esta prova: de nos submetermos ou de murmurar. Os Espíritos também trazem que quando nós nos submetermos a essas provas, mais rápido chegaremos à prometida pura e eterna felicidade. Se murmurarmos, vamos demorar mais, porque o mais cedo ou mais tarde nós vamos ser convidados novamente para passar pela mesma prova. Então, de sã consciência, como nós nos amamos, vamos buscar o quê? Quando a provas bater na nossa porta, que a gente venha abraçá-lo, fazer todos os nossos esforços, todos, para aprender o quê? A virtude que estamos sendo convidados a desenvolver por aquelas provas. Conhecimento da verdade. Nós já falamos aqui várias vezes, vamos só passar um pouquinho. O que seria essa verdade? Na questão 114 que o Alírio trouxe ontem, o que se deve entender por lei natural? A lei natural e a lei de Deus é a única verdadeira para a felicidade do homem. Então, para a felicidade, que é o nosso destino, adquirir a verdade é o que nós estamos buscando. Então, o que é a verdade? É as leis divinas. Conhecer as leis divinas. É o conhecimento da verdade. Bom, esse é o convite para todos nós, é o destino de todos nós. Agora, vamos no segundo nível. Qual é o nosso propósito existencial nessa encarnação? Então, como saber qual é o nosso propósito existencial? Através do exercício do autoconhecimento. Quando mergulhamos dentro de nós,
vou estar buscando qual é o vício mais egóico que tenho dentro de mim, dentro ainda da minha estrutura. E para auxiliar a identificação desse vício mais egóico, podemos estar refletindo, né? Qual é o meu vício mais arraigado? Qual é a minha limitação mais evidente? Qual é essa limitação que muitas vezes tenho medo até de pensar nela, querendo fugir de mim mesmo? E quando identificamos esse vício, ele estará sendo convidado a ser sublimado nessa encarnação. Vamos buscar qual é então a virtude que vem sublimar esse vício. E as provas que vão vindo dentro, né, passando pelas nossas vidas, vão estar sendo convidados a sublimar, né, esse vício. É muito interessante quando nós identificamos, né, tanto o vício egóico quanto a virtude, porque já estamos até a nível intelectual nos preparando que quando a prova vem, nós já estamos mais lúcidos de como trabalhar, né, essa virtude, como trabalhar essa prova. Alguns exemplos de vício e de virtude. A insegurança. Vamos estar sendo convidados a trabalhar a autoconfiança. A incredulidade, seremos convidados a trabalhar a fé convicta. A culpa, a autoconsciência e o auto-perdão. A ansiedade, a serenidade. O orgulho exacerbado, a humildade. E tem tantas outras, né, vícios e virtudes. E essa questão fica muito clara, né, no livro Pontos e Contos de Humberto de Campos, na psicografia de Chico Xavier, do capítulo Provas de Paciência. Nós vamos fazer um pequeno resumo, né, desse capítulo. Humberto de Campos nos conta, né, toda a preparação de Leonarda antes de encarnada e quando ela retorna no plano espiritual. Leonarda, nessa preparação para a reencarnação, tem um diálogo muito amoroso com a sua mentora. E a mentora vem elucidando que ao longo de suas vidas passadas, ela já havia desenvolvido várias virtudes. Entretanto, tinha uma virtude que estava muito escassa, que é a virtude da paciência. Leonardo era muito impaciente. Então foi feita toda uma programação amorosa, com muito carinho, para que ela viesse, na próxima encarnação, trabalhar essa virtude. E dentro desse diálogo também, a mentora trazendo vários convites para que ela, né, pudesse passar, né, por essas provações. E uma delas, para o desenvolvimento da paciência, que ela viesse fazer o bem às outras pessoas sem esperar nenhum bem da outra pessoa para com ela mesma. E algumas outras, né? Então convido a todos a estar dando uma lidinha nesse capítulo. E Leonardo então reencarna. Logo na infância, logo depois na juventude, as provas vinham aparecendo, convidando ela ao desenvolvimento da paciência. E ela não aceitando, passando pelas dores, provações, grandes provações, mas não aceitando o desenvolvimento dessa virtude. E foi passando os anos, casou, teve família, mesmo dentro ali da família, sendo convidada a desenvolver a virtude, e ela se rebelando. E assim foi
até o último dia de sua vida encarnada. Chegando no plano espiritual, a sua mentora, com toda amorosidade, vem acolhê-la. E ela, já voltando à sua lucidez, abraça sua mentora. E ali começa um diálogo muito amoroso. E vem relatando, ela passando para a sua mentora: nossa, sofri tanto, passei por grandes provações. E ela ainda pensando que havia desenvolvido a virtude. E a sua mentora: realmente, você passou por grandes dores, por grandes provações, entretanto, não foi aprovada. Porque não é o fato de nós estarmos sofrendo que estamos desenvolvendo a virtude. É o aprender a sofrer, que na verdade não é sofrer. Entender a dor como um convite para desenvolver a virtude que estamos sendo convidados. Que possivelmente, se não vier a dor, nós ficaríamos ali naquela situação sem desenvolver. Ainda necessitamos desse choque. Mas certamente já havíamos sido convidados só pelo amor antes, mas nós não aceitamos. Então, qual é o convite dessa mensagem para a gente? Para a gente cada vez estar mais lúcido com as provações, olhar as provações por um ângulo diferente, um ângulo de estar nos ajudando a nossa evolução. Antes de concluirmos as nossas reflexões sobre a providência divina, a previdência humana, tem um espírito que me tocou muito quando eu li, na realidade ele estava encarnado, no livro Ave Cristo, que ele realmente entendeu esse convite de Jesus a confiar na providência divina. Ele desenvolveu a fé convicta. As provações vieram e ele foi até o final. Emmanuel conta um pouquinho, vou trazer com as minhas palavras. O nome dele é Rufo. Ele era um escravo. Então, ele passou, vou trazer dois cenários, duas provas que ele foi convidado. A primeira prova, ele, como escravo, trabalhava para o seu empregador. O seu empregador não gostava do Cristo até aquele momento. Ele adorava os deuses de pedra. Rufo já entendia profundamente o convite de Jesus. E teve numa festa, aonde o seu patrão convidou outros que também não acreditavam em Deus e convidou todos os seus escravos para fazer uma homenagem aos deuses de pedra. E aí foi convidando cada escravo, que ali também estudava já o cristianismo, e todos foram passando, criando uma situação muito desconfortável. E cada um foi passando, fazendo as reverenciações para os deuses de pedra. E Rufo foi o último nessa linha. Mesmo sabendo de todas as consequências, ele não renunciou a Jesus. Foi levado à prisão e ficou lá por um tempo, até ser chamado à sua segunda prova.
que ele teria uma segunda opção para renunciar a Jesus e ser livre. Foi trazido novamente, e ali ao redor dele os soldados, os outros escravos. E o seu senhor, o seu patrão, ofereceu a ele a segunda chance para negar. Só que agora com duas questões. Que se ele negasse novamente, ele ia pagar com a sua própria vida. E a sua família seria vendida. Nesse momento, ele cai de joelho ao chão. Aquele choro profundo. E ele, aos poucos, levanta os seus olhos ao céu, aonde se reequilibra esse entregar a Deus. E ele olha ao seu patrão, tendo ali já a sua resposta. Os guardas pegam ele, amarram no cavalo, e o cavalo parte, levando o corpo, mas desprendendo o espírito que nas provas mais árduas não se entregou. E chegando no plano espiritual, com um sentimento feliz por não ter sucumbido. E uma questão que eu não passei despercebido nessas nossas reflexões, quando o soldado retira ele para levar e amarrar os cavalos, um soldado chega no ouvido dele e fala: eu ficarei com a sua família, não se preocupe, eu também sou cristão. E esse sentimento, que a família dele também seria acolhida. Tantos sinais da providência divina nos auxiliando ao nosso progresso. Queridos amores, muito grato pela paciência de todos. Que assim seja.